Tá. Mas não, foi uma infância muito feliz. E por outro lado, eu fiz lá em casa com minhas tias, que era professor, eu fiz o curso primário. Fui direto para o Ouro Preto, fiz o exame de admissão e entrei. Vai acontecer o seguinte, eu não posso deixar de falar o seguinte, meu pai me deu uma formação formidável. Eu não vou falar muito dele aqui, mas eu vou dizer o seguinte, para mim, ele era um sábio. Ele resolvia tudo, ele na fazenda, ele atendia todo mundo, ele foi prefeito até 80 anos, se quiser assim, um ano era prefeito, outro ano era Oposição. presidente da Câmara. Ele nunca pedia eleição porque ele era muito estimado. Mas é o seguinte, nunca botou um tostão da prefeitura no bolso. As despesas, quando a prefeitura internava alguém, ele pagava. A minha terra, ele botou água, luz e esgoto. Água, luz e esgoto. Uma cidade pequena que tem tudo isso. Agora, a água, eu vou contar um caso. A água, quem botou foi o nosso professor Carvalho Lopes. Carvalho Lopes que tinha uma empresa de perfuração. Quando meu pai procurou o Carvalho Lopes, em Belo Horizonte, para contratar para a Lagoa, ele falou assim, senhor Rezende, o senhor conheceu o Luiz Rezende? É meu filho. Bom, então já tem uma coisa, o senhor só vai pagar o material na prestação da Lagoa, porque eu estou com a cidade vizinha, que era Rezende de Costa, e vocês me expulsaram, porque eu queria furar numa laje. A cidade antigamente chamava laje. Ele falou, tinha de furar para pegar água. Quando ele quis furar na pedra, eles correram com ele. Aí foi pedir meu pai, onde é que tem uma pedra e uma laje aí que eu quero furar? E o senhor não vai pagar nada do Carvalho? Ainda fez mais. Olha, o Luiz para mim era tudo. Deu ao meu pai uma prova do Luiz, de que ele deu 10 mais 1, está comigo. Mas esse mais um aqui, não, porque todos tiraram 10, mas ele era melhor. Aí eu falei, meu irmão que me levou. Então, são essas coisas de Lagoa Dourada. Feito isso, fui para Ouro Preto, fiz o ginásio, anexo, em Ouro Preto, no ginásio, eu já entrei lá no meio dos alunos de Ouro Preto. Eu era o cascudo, ia para as repúblicas, era o cascudo. Depois fiquei cascudão, depois fiquei com o apelido de Dão, porque era muito difícil falar cascudão, né? Cascudão era cascudo. Por quê? Porque tinha lá um primo de minha mãe e muito amigo, Galileu, que formou em 67. Então eu ia para a república dele. No ginásio domingo saía, soltava, ia para lá, comia e vinha em contato com os repúblicos. Depois meu irmão na Fusarca, né? 2 irmãos, um farmácia, o Eduardo e o Luiz. Então eu vivia no meio dos alunos desde 36. Aí o Galileu no ano seguinte falou, mas eu já fiquei conhecendo todo mundo, porque ele era campeão de xadrez, ele tinha um problema no pé, não podia fazer esporte. Ele era campeão de xadrez nesse ponto, porque ele foi desafiado por 10, ele sozinho contra 10, ganhou dos 10. Só que ele era enxadrezista. Eu falei, que ele dedicou. Então é o seguinte, eu tinha que contar, já na República, um que me impressionava, não era lá, mas na rua, era o Profeta. Eu passava ali no Januário e tinha um aluno lá, uma mesa grande assim, cheia de cerveja, devia ter umas 20 ou umas. Era um Profeta. Agora tem um caso interessante. Vou contar porque eu já falei do Profeta. Ele um dia ficou bêbado e foi para a República e desmaiou. Então eles pegaram, botaram ele numa mesa, botaram 2 velas, um cobertor, um lençol branco. Aí chamaram o cozinheiro, que era o Zé Fumaça. O Zé falou assim, coitado ele morreu, tristeza, etc. E ele quando acordou, estava lá com 2 velas. Esses casos, tem um caso interessante. O pessoal aprontava. Eu tinha muito contato com o Ouro Preto. Terminado o curso, não sei se tem tempo, terminado o curso, havia uma falta de engenheiro. Eu tinha 6 bons lugares para escolher, mas
Tinha muito pouco engenheiro de minas da escola, nem mineração, eram muito poucos. Eu preferi, e havia uma conveniência muito grande, e Conselheiro Lafayette, Mundo da Mina, era perto de meus pais, Lagoa Dourada, era perto da minha noiva, né? Então, o pessoal estava em Belo Horizonte. Então, eu tive de... Não é bobo nem nada, né? E foi muito bom, eu vou contar. Mas antes de tudo, obrigado por todos. Mãe do Carmo, hoje é dia dos namorados. Essa moça aqui, se eu fiz alguma coisa, era nas minhas costas. Qualquer realização tem uma mulher nas costas. Ela é um encanto de pessoa, é um poço de sabedoria, ela é meu computador. A cultura dela é espantosa, mas é uma simplicidade muito grande. Então eu tinha um suporte. E depois a família que ela me deu, sabe, até minha neta aqui, 11 filhos, graças a Deus, é minha riqueza. Bom, voltamos ao emprego. Terminado, fui para o Morro da Mina. Eu vou simplificar essa fase aí. No Morro da Mina entrei, era um cargo obrigatório para a mina. Que é o seguinte: engenheiro responsável pela mina, junto ao DNPM. Eu tinha a força de ser o engenheiro responsável. Trabalhei muito, briguei, pedi demissão e acabaram não deixando eu sair. E tive muito trabalho. Tinha um sindicato comunista violento, que era amigo do sindicato de Nova Lima. Mas, devagar, e com a experiência do meu pai de lidar com o pessoal do Ouro Preto, Ouro Preto eu adquiri uma experiência. Trabalhei 6 meses com o Dr. Machado no Saramenho. E era chefe, na Lumina, eram 3 termos. Eu era responsável por um. Então eu peguei uma experiência de 6 meses já em trabalhar, mexer com o empregado. O doutor Machado me falou: mas o doutor Machado, você me arranja uns pé duro aqui, que não dá um jeito de trabalhar num negócio importante desse. Mas eu quero jovem, ensinava os jovens. Tive uma experiência muito grande, sinceramente, 6 meses. E a pé, de noite, só com a lanterna, tipo, não tinha nada. Mas essa foi uma experiência também muito boa, no Saramenha, na Lumina. Mais tarde, você vê que eu ia para a Lumina. Peguei a Lumina de lá para fazer nossa Lumina aí. Bom, eu estou contando porque eu não posso tomar muito tempo. Do Morro da Mina, logo eu tive, era uma mina manual, praticamente manual. O meu primeiro trabalho foi fazer um plano de mecanizado. O plano deu muito sucesso, mecanizei a mina, etc. E me pus perante os americanos, que tinha lá, no primeiro ano tinha um superintendente americano lá. E depois foi para presidente, era um geólogo, como meu amigo, pessoal. Agora, os americanos tinham muita preocupação de me testar a minha correção. Fazia os testes mesmo, de ver se eu tinha malandragem, se eu queria fazer malandragem, é deles, né? Deu tudo certo. Quando ele saiu, eu com um ano, eu já fui para superintendente da mina. No ano seguinte, tinha uma vaga na diretoria, eu fui eleito diretor técnico também do jornal. Então eu fiquei superintendente, diretor técnico, mas na mina. Fiquei lá 9 anos. A mina mudou, graças a Deus. Como aconteceu com o moço aí trabalhando lá. Bom, quando, em 59, em 53, 1953, o Conselho Nacional de Minas e Metalurgia procurou o meu jornal e falou o seguinte: eu quero deixar o minério de Lafayette para a indústria nacional. E vocês, eu vou permitir que vocês façam um acordo com as chamas para ir para o Urucu. Então a Americana pediu o seguinte: eu queria pelo menos, nessa transição, exportar mais 100 mil toneladas. Eles falaram: se lá tiver 1 milhão de toneladas, já foi um comitê, um era o Mirante, outro não sei o quê, foram 3 do
Conselho Nacional de Minas de Metalurgia. Chega lá, se perderam, entra numa galeria, sai da outra, minério para aqui, minério para ali. Ele falou, chega, já vem muito minério. Dá para lá. Não dá. Eles queriam que tivesse subindo, o milho falou, olha, tem mais de 1 milhão. Né? Isso foi que época? Que ano? 53. 53. Aí, Como não existia ainda? vou chegar lá. Não. Tem uma notícia assim, não sei se vai dar tempo. Olha, eu tenho 30 índices aqui, mas vou limitar poucos. Já, em 59 fui para o Urucum. Por quê? Justamente por causa de problemas. Porque quando terminou o Urucum, a Meridional assinou e pagou um lote muito grande, com chamas, para ir. Foi um contrato. Corumbá era faixa de fronteira. A Meridional não podia operar firma estrangeira, só brasileira. A zebra. Ela assinou então um contrato com a Sobramil e com o Estado de Mato Grosso, que era o dono das jazidas, que tinha arrendado para a Sobramil, para explorar. Assinou um contrato seguinte, dela comprar o minério, comprar 85% da produção e dava tecnologia de plantar a mina. Aí tinha, então, um consultor técnico. E botaram lá um engenheiro americano, até competente como engenheiro. Eu nunca vi o Brasil, faixa de fronteira. Chegou lá, em reunião lá tinha o seguinte, a cidade era pequena, tudo que havia era consultor técnico, a Sobramil tinha um gerente. Mas esse gerente da Sobramil ficou na contabilidade. Nós não utilizamos, porque era uma espécie de teste de ferro. Oswaldo, ele estudou direito, era um cara fabuloso, muito bom. Oswaldo, você não cria problema para nós, você é o chefe aí da Sobramil. Agora, na mina, ele nem ia. Então, o que acontece? Num almoço lá com os militares, a Marinha dava sempre festas, eu fui alguns. Conversando com o americano, ele falou, não, isso aqui não tem nada do chão, isso aqui é nosso, é meu dinheiro, é nosso dinheiro da Meridional. Nossa Senhora! Aí a Sobramil pediu retirada dele lá, porque era faixa de fronteira, aqui no caso, né? Aí, quem é que vai? Já vou eu, né? Já vou eu para lá. Aí, nesses primeiros contatos, não, isso aqui é da Sobramil, é nada, a Meridional aqui é só cumpre o minério, cumpre o minério, tem um contrato escrito, assinado até com o Estado, aí desfiz aquela onda, porque era faixa de fronteira, e fui para lá para acabar de mandar a mina de Urucum, que tinha um plano que foi apenas iniciado, as galerias de subsolo. O plano final da US Steel eu realizei no tempo da Vale já. Bom, resolvi a política, fiquei lá 2 anos, tudo tranquilizou. Aí o que acontece? Eu era muito amigo do vice-presidente da Meridional, que era um grego naturalizado brasileiro, senhor Emanuel, que era muito meu amigo, um homem muito inteligente. Porque eu vou contar um detalhe. O que acontece? Um americano vinha, nunca ficava no Brasil mais do que 4 anos, o presidente. Ele era uma figura passageira. Tinha uns que era outro, tive um que nem dava dia, ele aprendeu, né? Falar de português. Eu não queria nada. A vida continua, a gente vai tocando. Mas aí fui para Corumbá. E lá pelas tantas, equacionado o problema, eu estou lá tranquila, ela foi, tive até uma filha lá, a Lúcia que está morando na França. Aí o senhor Emanuel aposenta. E a Meridional me elege vice-presidente. Venha para o Rio. Aí vim para o Rio. 59. 61, né? 61. 61. 59 ainda estava 61. lá quando iniciou a produção e exportação do minério. Bom, chegado no Rio, fiquei com as mesmas funções. Vice-presidente, relações públicas e responsável pelo Urucum e por Lafayette. Mas eu tinha bons engenheiros lá, tipo o Zaião, o Chico Faro e outros. Tinha bons engenheiros. Mas você tem que trabalhar em equipe. Eu sempre trabalhei em equipe. Tinha uma boa equipe em Lafayette, tinha uma boa equipe em Corumbá, então era fácil.
acompanhar. Aqui é responsável. Mas aqui agora que entra um fato mais interessante. O mais interessante aqui é o seguinte: nesses almoços, cheguei no Rio, entrei logo para ser móvel, né? Aí é que vem o caso que ninguém sabe. Aí entrei para ser móvel, onde eu aprendi muita coisa. E digo o seguinte, vocês ninguém sabe. A CEMOB foi grande responsável pela descoberta de Carajás. Ajuda da CEMOB. Você vê, como o mundo é pequeno, né? Agora vou explicar como. Como? É o seguinte, nas reuniões da CEMOB, e tinha Silvio Guedes, Cássio Damasio e várias outras, a gente sentava no almoço e havia um inquérito. Sua empresa, o que há? Quais são os seus problemas? Sua empresa, e ali você aprendia tudo, da Petrobras, tal e tal e tal. A gente ali aprendia tudo. Dificuldades, problemas. Ali eu aprendi o projeto de Carajás, Araguaia, o projeto Araguaia que tinha dado no calcário, mas tinha outras coisas. O Dirceu, que foi até meu bicho, na Europeia, que é 52, eu estava no quarto ano, a gente chamava de bicho, né? Os novatos a gente chamava de bicho. E eu era o dão, mas... Aí, o Dirceu vem e vem no Rio, é esse aqui. Dirceu, o que você está fazendo? Eu rodei a Amazônia toda, veio, papai, então nós vamos ter uma conferência. Bom, antes disso, o senhor Emanuel, antes de sair, me deu um livro, Primeira Geologia do Brasil, feita, mandada fazer pelo imperador. Tinha 700 tantos. Esse livro escrevia todo o Brasil, estado por estado, todos os estados do Brasil, falando das riquezas, dava a geologia dava a classificação geológica não tinha precambriano. E depois eu digo por que não tinha. Porque só corriam os rios, etc. Ninguém penetrava naquela selva. O Dirceu que me ensinou. Bom, conversei muito com o Dirceu e aprendi como andar como entrar na Amazônia. Aí que vem os helicópteros. Já o meu plano de lá, o Dirceu aqui junto com a CEMOB, foi que me deu uma grande força. Então ele explicou o seguinte, ó, na Petrobras ele percorreu vários rios, fazia levantamento, ele dizia, nunca consegui passar de uma faixa de 50 metros. Agora, 50 metros no rio, por exemplo, Xingu, 50 metros no rio, já sobrava 300 metros. Eu falei, e aí ninguém entrou. E não era plano, aí tinha serras, montanhas, todo mundo pensava que a Amazônia era uma planície. De um rio para outro. É o caso da Serra dos Carajás, então, o Dirceu chega. Me explicou tudo, olha, eu levei um mês para penetrar 50 quilômetros. E ele era... O Dirceu tinha uma realidade. Ele entrava de Davi, aí chegou numa vila lá de pobres, ele deu toda a alimentação. Os dois empregados dele, os três, para si. E nós agora? E agora que nós vamos fazer? Ó, vocês vão se virar aí. Tá vendo aquela palmeira ali, ó? Corta, mas por que ninguém comeu aquela palmeira? Vai comer. Então, ele sobreviveu com uma selva. De seu Zé da Leite. Aí me deu muita dica preciosa. Ele falou, não dá. Pelo chão lá você não anda na Amazônia. Agora, o que isso me ajudou? Deu muitas razões. Por que eu fui para Carajás? A Codin, que era subsidiada da Uno Carvalho, firma americana, tinha uma fábrica de pilhas em São Paulo. E era freguês nossa, comprava manganês que eu tinha no setor do Morro da Mina, que o minério era próprio. Então eles chegavam lá, examinavam e falavam, reserva esse setor aqui para mim. Ou reserva na Jazina, ou estoque. Mas nós queremos o minério. Aí o senhor um dia, ele chegou, tinha um almoço lá, tomou uísque demais e abriu o bico. Não, porque nós já estamos lá em Marabá, nós pesquisando. Por que vocês não pesquisam manganês?
uma vergonha o jornal não partir para a pesquisa de Manganês. Nós já estamos lá. Falei, como vocês estão lá? Pelo chão, aqui. Não vou fazer nada. Eu já tive livro também, eu fui ficando. Toda a vida eu gostei da Amazônia, né? E até hoje gosto. Então, quando... Aí vem, depois dessa confusão toda, aí o Estílio não pôde usar o minério de urubu. O de Lafayette era para a indústria nacional. Não pôde usar por causa dos saltos. Nós abrimos que sabe bem desse problema. E que até o DNPM exigiu um relatório. Aí você mandou um relatório muito grande que está lá no DNPM, explicando por quê. É o seguinte, o minério de manganês de urubu era muito rico em álfas, 4,15%, potássio, um pouco de soja. E o que aconteceu? Aí o Estílio usava fazer ferro líquido em alto forno, botou o minério lá, aqueles álcols se vaporizaram e destruíram, pulverizaram o carvão. O carvão do ferro, fazia ferro líquido em alto forno. E abafou o forno, o Estílio quase perdeu o forno. Ele usava até dinamite, quase quer fazer mais minérios. Então, algum minério que ela tinha, ela vendeu para a Uno Carvalho dos Estados Unidos. E falou, agora vamos procurar freguês para outros minérios. Aí no Brasil, eu comecei a arranjar aqui no Brasil, arranjar um pingo. Aí, a regional entra numa crise econômica muito séria. Em 61. Podia faturar no lucro, podia faturar em Lafayette, porque Lafayette, além da venda ser pequena, não tinha energia na região. Naquela época, a Volta Redonda tinha suas minas lá de vizinha do Morro da Mina, Água Preta, e lá a Casa de Pedra, Manganesa. O maior consumidor tinha suas jazidas. Os outros eram uma vendazinha muito pequena. Sempre vem lá, vamos analisar essa situação, o que acontece. Por sorte da Meridional, em 62, no início de 62, no fim de 61, veio um novo presidente. O presidente aqui era assim, ia sair. Ah, meu irmão, veio um geólogo inteligente, ele era canadense da ala francesa, lá do setor francês, e era o pai do Gabon. Tinha 10 anos de trabalho na África, no Gabon. Por outro lado, era um cara muito inteligente e muito bom. Acabou ficando conosco, nós ficamos irmanados. Mas sem ele também, primeiro ele me testou muito. Ele ficou um ano estudando. Acreditar em brasileiro, né? Abriu. Todo brasileiro, Mas olha, ele foi a salvação. Porque aí, quando chegou em 62, ele procurou conhecer as minas, o Brasil, ele era um cara inteligente, né? E ele me procurou e disse assim, doutor Rezende, não vejo outra solução para o Meridional, vamos fechar a empresa. E o senhor já está autorizado a providenciar os advogados e comunicar às autoridades, toda a relação que era minha, as autoridades competentes, para que o fechamento seja tranquilo, sem problema para os empregados e justificados o fechamento. Não tem esperança. Ele sempre diz assim, dê um dia, dê um prazo. Dê um dia, aí dê um prazo aí. Então está vendo, disse, porque se eu pensei, o senhor não vai fechar a Meridional não. O senhor vai fazer o seguinte, por que a Meridional não parte para a busca de manganês? É o que nós queremos. Eu queria manganês. Ah, mas que isso? Aí, corre danado. Eu falei, não, porque o Brasil era, ainda é, a maior área geologicamente desconhecida. A Amazônia ainda é, em todo sentido. Mas, eu falei assim, não é possível. Fui lá dentro, eu não sabia, já tinha um mapa geológico do Brasil. Tirou o mapa geológico do Brasil, tá vendo aqui, ó? Tem Precambiano, não tem nada. Só tem esperança. Esse mapa aí é pintado. Meus meninos também pintam. Muito bom você botar na parede. O que é isso? Não é possível. O senhor quer saber da minha afirmação?
Aí indiquei a ele que fomos almoçar com 3 geólogos, Luciano Jacques de Moraes, Wagner de Pai e o professor Otto ao meu lado. Aí cada dia eu almoçava com um. Eles confirmaram minha teoria. Não, é isso. No Brasil é desconhecido, talvez ele está absolutamente certo. Aí pronto, ficou. Bom, então, vamos fazer um plano de pesquisa. E começou a trabalhar no plano de pesquisa, que ele tinha muita experiência. Eu ajudava, dizer o que precisava. Nós estabelecemos premissas políticas e premissas de trabalho. Políticas que tinham uma premissa muito importante que eu coloquei, e será vital porque foi o que acabou com a ANA. Era o seguinte: qualquer coisa que descobrir, a Amanhã Jornal não pode requerer mais de 59%. Não, problema não, é o seguinte, senão os polícias vão cair em cima. E a Amanhã Jornal vai ter problemas com a ANA, acabou perdendo lá. Não chama a firma do lado. BR, eu queria falar. Porque a Ana queria ficar sozinha e perdeu. Isso aí está gritando meu advogado. A outra coisa, sempre tive muito bons advogados. Tinha um escritório de advogado. Isso é muito importante. É um mal necessário. Agora, vamos analisar as circunstâncias. O diretor-geral do DPM era o Moacir Vasconcelos, que era muito meu amigo. Por quê? Porque ele foi colega de turma do meu irmão que estava estudando engenharia, ele faleceu no 4º ano. O meu irmão era muito acima de mim, realmente era um cara brilhante e muito estimado. Aí procurei o Moacir. Luiz, me falou, Moacir, eu sou Luiz. Não, você pra mim é Luiz. Eu sou Luiz. Ele disse, Luiz morreu no meu braço. Está na República Polícia. Falei, Moacir, nós temos que partir para a pesquisa, etc. Aqui é o seguinte: dentro da lei tem todo o meu apoio. Vai falar com o ministro de Minas, procurou o ministro de Minas, um cara fabuloso, era coronel na época. Costa Cavalcante, José Costa Cavalcante. Ele falou, Cadu, nós estamos precisando de fazer pesquisa no Brasil. Vocês vão fazer pesquisa onde quiser e tudo. Eu dou 2 recomendações. Não deixem de procurar os proprietários, que o Código de Minas garante proprietário, mas eles não sabem. Então, para evitar atrito, conversa com o proprietário, onde vocês forem trabalhar, etc. Segundo, olha, se for para a Amazônia, procura o serviço de índio. Nós tínhamos na nossa equipe, tinha um indigenista. E aí, valeu. Bom, então o campo está aberto. Vamos preparando. Preparou-se o plano. Depois de pronto, começo de 62, mandamos o plano para a USTIL, que tinha um vice-presidente internacional de mineração. Aí, estamos esperando. Resposta negativa. Uma ducha, né? Não tinha verba, não tinha coisa, porque a verba era alta. A verba estimada era 3,5 milhões de dólares. Passados uns dias, esse cara morre. Que sorte, né? Sou eu que... Aí foi eleito um outro lá, um geólogo, que tinha vindo do Brasil fazer a tese dele era manganesa. Então teve conosco no manganesa, até tem um caso engraçado com o Braticam, que ela chegou, ela veio com a mulher e ela, os Braticam, que é um desse? Ele fala, a mulher falou e mandou me bom, Fotorucum, teve na Icom, ele estudou manganês no Brasil para fazer tese. Ele assumiu. Falei, vamos dar tempo dele conhecer, né? Para que passa um pouquinho de tempo, está lá morre do coração. Acabou.